Samuel Baum. O lado nojento de Dubai. Mais ricos do planeta. Dubai é um dos lugares mais ricos do planeta. E referência quando Dubai é um dos lugares mais ricos do planeta. E referência quando o assunto é segurança e lazer. Lá é o paraíso dos brasileiros. Imposto zero, sol o ano inteiro, salários altos e um lifestyle digno de Hollywood. Basicamente, o sonho de muitas pessoas. Ainda mais para quem nasceu em um país tão quebrado quanto o nosso querido Brasil. Era meu sonho. Quem pesquisa no Google percebe o quanto esse lugar é realmente diferenciado. Não importa qual seja a área. Turismo, eventos, moda, cultura. Nossa, gente, eu super iria pra Dubai. Vocês iriam? A cidade é tão tecnológica e rica. Kate é de Dubai, do bairro Piraquara. Literalmente eu. Turismo, eventos, moda, cultura. A cidade é tão tecnológica e rica que dentro de 5 anos a própria polícia vai ser substituída por robôs, segundo testes que já estão acontecendo. E, se eu pudesse resumir tudo que ela representa em apenas uma palavra, com certeza seria sucesso. No mundo dos influenciadores... Será que eles deixam eu ajudar a construir esses robôs? Ia ser bem eficaz. Postar uma foto ou vídeo em Dubai, com certeza seria sucesso. No mundo dos influenciadores, postar uma foto ou vídeo em Dubai é o símbolo máximo de que você venceu na vida. Inclusive, provavelmente, é também a cidade em que os famosos gurus digitais e vendedores de curso mais gostam de ostentar. E claro, não é pra menos. Dubai possui o maior edifício do mundo. Dubai é pra você ostentar, cara. Não tem como. Tipo assim, se você quer ver planta, natureza, você vai pro Japão, entendeu? Mas Dubai é pura ostentação. O chamado Burj Khalifa, que logo vai ficar para trás com a construção de outro 2 vezes maior. Além disso, a cidade também conta com vários projetos de ilhas Os caras querem chegar na onde? Pra fora do planeta? 2 vezes maior. Além disso, a cidade também conta com vários projetos de ilhas Os caras vão fazer a primeira cidade espacial artificiais, como a famosa Palmeira Jumeirah, que abriga 25 mil pessoas. Cara, eu acho impressionante essa Palmeira Jumeirah. Casas, como que eles conseguiram fazer isso? Hotéis e outras atrações. Porém, assim como nas redes sociais, isso tudo é apenas a parte boa sendo mostrada. Já que a cidade... ele vai mostrar a parte ruim. Não quero. Um lado nojento de Dubai. Dos sonhos. Achei que ele fosse falar sobre prostituição. Ele vai falar sobre comida indiana? Não. Esconde uma série de escândalos, como má condições de trabalho, em especial com imigrantes, censura, fraudes milionárias e até mesmo, acredite se quiser, escravidão. Essas fotos que você tá vendo na tela agora poderiam muito bem ter saído de algum lugar bem pobre da Índia, mas na verdade vem de Sonapur, um campo de trabalho que abriga mais de 150 mil pessoas usadas como mão de obra praticamente escrava na cidade. Esse lugar fica em Murhaisna, a cerca de 30 quilômetros de distância dos bairros mais luxuosos, motivo pelo qual você nem sabia da existência. As fotos foram tiradas em 2022 de maneira anônima pelo fotógrafo Farhad Behraman, que alega ter sido proibido de fotografar, precisando fazer isso de forma discreta, já que as autoridades não queriam que o local fosse noticiado. Esse cara aí nunca mais pode pisar lá em Dubai. Pro resto do mundo. Mas ele foi. O fato de que pra Kate prostituição é mais leve que comida indiana. É bem assim mesmo. O Sávio fez um entrar em órbita. Sávio, maravilhoso, dando subzinho. Muito obrigada, viu, Sávio, pelo subzinho de presente. Ô, galera, só lembrando que quem der sub de presente tá ganhando 3 meses de nitro lá no Discord, tá? Aproveitem. Foi. Segundo a reportagem. E quem ganhar o nitro, dando sub de presente ou sub normal, impulsionem o servidor. Queriam que o local fosse noticiado pro resto do mundo. Mas ele foi. Segundo a reportagem, os moradores de lá trabalham até 14 horas por dia, mesmo no verão, em que a temperatura ultrapassa os 50 graus. Fracos. Chinês faz isso a vida toda. Como base de comparação, o governo árabe recomenda que turistas não se exponham mais do que 5 minutos nessas condições. E, para fechar com chave de ouro, estima-se que os Como que os caras trabalham 14 horas no sol de 50 graus? Salários cheguem a míseros 800 dirham por mês, cerca de R$1.200, sendo que só o aluguel de um apartamento básico custa no mínimo o dobro. A maioria dessas pessoas não dá pra ser pobre nesse lugar consegue nem mesmo comprar materiais básicos de higiene, quanto mais voltarem pra casa. Logo, esse tipo de situação demonstra que pra mim é um dos principais problemas da cidade maravilhosa, o contraste social. A propaganda mostrada na mídia e pelos
influenciadores de que o país é seguro, rico e cheio de oportunidades faz com que todos os anos milhares de pessoas com as mais variadas profissões viajem para lá na esperança de uma vida melhor, que na prática, às vezes não existe. Só que esse vídeo não é para falar de Sonapur e nem sobre qualquer outro problema de Dubai. Na verdade, tudo começa com uma história muito curiosa que aconteceu comigo há meses atrás. Para quem não sabe, além de ter um canal no YouTube, eu curso enfermagem. E certo dia, enquanto a minha turma tava conversando em grupinhos na E ela, mano, Samuel, curso da enfermagem. Enfermagem. Brincadeira, brincadeira. sala de aula, uma das minhas colegas mais velhas resolveu mostrar pra outra... É que dizem que enfermagem é coisa de mulher, né, gente? Mas tem homem mesmo que faz. Só é bem raro. Conversando em grupinhos na sala de aula, uma das minhas colegas mais velhas resolveu mostrar pra outra algumas fotos das suas filhas. Até aqui, nada demais. Só que essa colega ficou tão surpresa que a turma inteira teve curiosidade pra saber o motivo e a mãe então explicou. As duas eram simplesmente as mulheres mais lindas que eu já vi. Ana de Armas, Sydney Sweeney não chegavam nem perto. Seus rostos e corpos seguiam os mais altos padrões de beleza estética que você possa imaginar. E logo, ela disse o motivo. As duas haviam feito diversas cirurgias, inclusive retirada de costela, que só de imaginar já me dá uma dor, e uma delas quase faleceu numa operação. Tudo para alcançar um corpo perfeito. Ou seja, aquelas meninas eram completamente montadas como se fossem bonecas da vida real e trabalhavam como modelos de altíssimo padrão e luxo. E claro, a cereja do bolo e motivo desse vídeo veio depois. Ela disse que ambas moravam em Dubai. Inclusive mostrou várias fotos delas naqueles apartamentos com vistas para a cidade, passeios e etc. Naquele momento, ninguém da turma se atreveu a perguntar qual era a profissão das garotas, até porque, apesar do orgulho da mãe pela imensa beleza das filhas, era visível que ela ficou desconfortável com a situação. E, sinceramente, talvez nem mesmo ela soubesse. Não mostre suas conquistas. Essa é verdade. Só que muitas meninas viajam pra lá, dizendo pra família que serão apenas modelos. Mas a realidade é muito pior do que isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece. Mas a realidade é muito pior do que isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece quando você junta uma das cidades mais luxuosas do mundo, uma pá de bilionários e criminosos com fetiches bem esquisitos e mulheres buscando dinheiro fácil. E já adianto, essa combinação gera crimes, torturas e situações muito nojentas. Então, esteja preparado para descobrir por que existem tantas mulheres bonitas indo para Dubai e o que elas precisam fazer para Pra fazer o que, será? bancar essa vida. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao submundo É a mesma coisa que a mulherada vai fazer lá em Balneário. prostituição de luxo em Dubai. Mas antes... agora sim. Vai lá pra Balneário pra andar de lancha, vai. Apesar de eu ter dito Ufa, não é comida indiana, graças a Deus é sobre prostituição. Ufa. que a cidade remunera muito mal as pessoas que vão pra lá em busca de uma vida melhor, como em Sonapur, isso... Porque eu realmente esperava que ele falasse sobre isso no vídeo, tá ligado? Aí eu pensei que fosse sobre comida, aí eu já comecei a coringar. cidade remunera muito mal as pessoas que vão pra lá em busca de uma vida melhor, como em Sonapur, isso não é uma regra. Se você tiver um pouquinho a mais de qualificação, mesmo em trabalhos braçais como construção civil, o salário chega a quase 15 mil reais convertidos. Se for mais estudado, como engenheiro ou especialista em TI, até 45. Mas, independente do salário, uma coisa é certa. Se você não souber investir o seu dinheiro, ele vai desvalorizar tanto até não valer mais nada. Uma reportagem feita pelo G1 concluiu que uma nota de R$5 em 1994 valeria hoje apenas 64 centavos, uma inflação de mais de 680%. O governo não quer que você saiba, mas o real é uma das piores moedas do mundo, e seu poder de compra só vai diminuir mais e mais. Algo que eu tenho certeza que você... E depois que eu falo, ai, que 15 mil reais não dá pra nada, vocês ficam me crucificando nos comentários do vídeo. Mesmo já percebeu, bastando ir ao mercado. Agora, sabe o... R$5, 60 centavos. Quanto o dólar sofreu de inflação nesse mesmo período? Literalmente a pior moeda desse mundo, velho.
só vai diminuir mais e mais. Algo que eu tenho certeza que você mesmo já percebeu bastando ir ao mercado. Agora, sabe o quanto o dólar sofreu de inflação nesse mesmo período? Pouco mais de 50%, quase 10 vezes menos do que o real. Ou seja, só de ter uma parte do seu patrimônio dolarizada, você já ganha muito. Agora imagina se fosse possível juntar isso com um investimento que ainda te faz multiplicar sua grana. Bom, isso não é a fórmula mágica, é o caso do Bitcoin, um ativo que costuma crescer 70% ao ano, além de ser cotado em dólar. Só pra vocês terem noção, o real perdeu cerca de Vocês viram que o Bitcoin caiu pra 90 mil? 50% frente à moeda americana nos últimos 10 anos, enquanto o Bitcoin valorizou mais de 4 mil. E tem mais um detalhe especial, outubro historicamente é um mês de alta do Bitcoin, tanto que a comunidade cripto até criou um nome pra isso, Uptober, que vem de up pra cima mais October de outubro. Ou seja, esse é o período em que mais existe otimismo no mercado e Em novembro... maiores chances de valorização. E é por isso que eu sempre recomendo a Mercado Bitcoin, Cara, simplesmente esse a timing maior aí não foi plataforma de bom. criptomoedas da América Latina e grande parceira aqui do canal. Talvez você não fique rico feito um shake Na verdade, esse timing foi perfeito. mas com certeza vai proteger e multiplicar o seu patrimônio com Bitcoin. Para investir, basta É clicar como se você estivesse ganhando 30 mil de desconto. 35. no primeiro link da descrição ou escanear o QR Code na tela e abrir a sua conta. E, se você investir pelo menos R$50, a MB te devolve 25 de crédito em até uma semana, exclusivo para quem acompanha por aqui. vantagem. Mas voltando ao assunto das profissões. Voltando. Por que trabalhar duro durante o mês inteiro se você pode ganhar muito mais em apenas uma noite? Entre todas as propostas de trabalho tentadoras em Dubai, existe uma em especial que é a mais famosa e rentável: o mercado de modelos. Sabe quando você tá passando pelo Instagram e de repente vê um perfil de uma mulher que parece ter saído diretamente de uma inteligência artificial? Um rosto digno de uma princesa da Disney, um corpo perfeito e uma vida com tanto, mas tanto luxo que você não consegue entender como alguém que parece ter 20 e poucos anos conquistou tudo isso tão rápido. Você olha os destaques e tá cheio de símbolos com diferentes países, A profissão mais antiga do mundo. uma bio com várias bandeiras e, claro, as famosas fotos tiradas em Dubai. Bom, eu detesto dizer isso, mas existe uma chance de 99,8% dela ser uma garota que mexe com programação. Exatamente. Python, C++, essas paradas aí. Sinceramente, isso, eu véi? acho que isso não é uma sim. novidade pra quase ninguém que manja um pouquinho de internet. Dubai é um lugar com muitas pessoas milionárias e até bilionárias. Logo, a prostituição ser uma prática comum não parece nada de novo. Inclusive, o próprio mercado brasileiro de modelos e agências de eventos sempre teve esse lado mais obscuro, onde muitas meninas são convidadas a venderem os próprios corpos em troca de dinheiro. Como na investigação feita em 2015 pelo jornal Carta Capital, em que uma equipe de repórteres se passou por uma garota e descobriu um gigantesco esquema criminoso bem parecido com os books rosas, só que nesse caso chamados fichas rosas, por se tratar do mercado de eventos e não de modelos. Basicamente, o que acontecia é que eram oferecidos cachês mais baixos para garotas que não queriam ter relações sexuais com os contratantes, ou o equivalente a mais de um salário mensal inteiro em apenas 2 horas de serviço, em comparação, claro, aos valores da época. Só que Mas tem essa opção. É por isso que tem tanta mina fazendo isso. Nossa, velho, gaguejei foi isso tudo. tudo ainda se trata do que eu chamo de prostituição consensual, ou seja, faz quem quer. Até porque aqui no Brasil isso não é crime. Muito pelo contrário, hoje em dia até clubes de futebol são patrocinados por agências e sites desse tipo. Então, no fim das contas foi normalizado. Eu diria até que sites desse tipo. Então, no fim das contas foi normalizado. Eu diria até que romantizado. Mas sabe onde isso A gente viu esse vídeo, inclusive. não é permitido? Em Dubai. Apesar dos homens de lá poderem ter várias mulheres segundo o código muçulmano, a cidade tem leis muito rígidas quando o assunto é prostituição. Sério, proibido? Eu pegar achei que fosse legalizado. Multa, cadeia ou, caso seja um estrangeiro, deportação imediata. Agora, Na vamos moral? pensar na seguinte situação. Imagina que você é uma mulher bem jovem, bonita e estrangeira, que recém chegou à cidade em busca de trabalho como modelo. E calma, eu tô falando de trabalho de verdade, ok? Não é prostituição. A primeira coisa é entender o contexto do lugar. Dubai é uma das 7 cidades que compõem os Emirados Árabes Unidos, e sua cultura é baseada na região Vai, mas é muito difícil de controlar, né?
essa questão da prostituição. Islã. Isso significa Porque assim, se a mina tem um cafetão, aí talvez seja um pouco mais fácil, né? De pegar o cara e de fiscalizar isso. Mas com pessoas aleatórias, assim, não, eu vou fazer isso e eu vou lidar com tudo. É impossível. que é uma sociedade hierarquizada, onde os homens têm mais privilégios do que mulheres e estrangeiros. Quanto mais uma mulher estrangeira. Isso aí é o combo, tá ligado? Certo dia, no meio de um treino na academia, um homem te entrega um luxuoso buquê com flores e o seu número de telefone. Não bastando esse agrado, ele ainda te dá um bilhete que direciona para uma joalheria de luxo, onde você é presenteada com um colar e pulseiras de grife muito caros. Por fim, como forma de agradecimento, você aceita sair com ele e descobre que ele é o sheik bilionário Foilin Rabah. Só que no meio da conversa o papo fica meio estranho e logo ele te faz uma proposta em dinheiro para você participar de uma festinha privada com outros sheiks. Mas você tem que ir sozinha, não pode gravar e nem avisar ninguém. Você então Aí amanhece numa banheira de gelo. Então acha tudo aquilo muito perigoso e recusa a oferta. Afinal, Demoníaco. Dinheiro é bom e todo mundo gosta, mas ficar vivo é melhor ainda. Isso foi exatamente o que aconteceu com a influenciadora Juna Dooms, agora, cerca de 1 a 2 meses atrás. Ela conta que foi passar uma temporada em Dubai e de repente rolou toda essa história que eu contei. Mas, infelizmente, outra pessoa não teve a mesma sorte. No dia 9 de março deste ano, a modelo Cara, tem que ser muito louca pra ir sozinha pra esse tipo de país. ucraniana do OnlyFans, Maria Kovalchuk, esta bela mulher que vocês estão vendo aqui na tela, foi convidada por 2 homens supostamente do mundo da moda para uma festa onde passaria a noite com eles. O problema foi que ela tinha um voo marcado para Tailândia no dia 11 de março, só que ela não apareceu. Como é que eu posso dizer isso sem o YouTube brocar? Tudo que vocês possam imaginar de ruim aconteceu com ela. Somente 10 dias depois, ela foi encontrada com pernas e colunas quebradas e sem conseguir falar. A boa notícia é que ela sobreviveu e conseguiu dar entrevista contando a sua versão da história. Ela disse o que todo mundo já imaginava, que foi espancada e coisas piores que eu não posso dizer. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o posicionamento do governo árabe. Não dá pra esperar muito de muçulmano. Eles simplesmente custearam todas as despesas médicas em troca do seu silêncio. Eles são muçulmanos? Olha que ato de bondade. Aliaram todas as despesas médicas em troca do seu silêncio. Olha que ato de bondade. Além disso, a polícia acidentalmente demorou 3 meses para começar as investigações, quando as imagens das câmeras já tinham sido apagadas. Putz, o albergue. Que coincidência, né, velho? Putz. Pra fechar com chave de ouro, o albergue não tá mais acontecendo na Europa, tá acontecendo lá em Dubai, grupo de homens acusado pelo estupro chegou a ser detido por apenas um dia, e depois o caso foi encerrado. Ou seja, ninguém fez absolutamente nada. Lembra do que eu disse antes? Mulheres e estrangeiros são considerados inferiores nos Emirados Árabes, e infelizmente, a história dessas 2 mulheres está longe de ser um caso isolado. Uma investigação da BBC de quase 10 anos atrás descobriu que centenas de empregadas domésticas são vítimas de violência sexual no país. E agora vem a pior parte. Elas ainda são condenadas à prisão por sexo fora do casamento, algo considerado crime pelo Islã. Ou seja, um homem comete o ato e são elas quem pagam. E pior do que isso, nem precisa ser uma modelo ou empregada doméstica. Esse tipo de situação acontece com qualquer pessoa, até mesmo turista. Em outras palavras, se você é homem, tem cidadania árabe e muito dinheiro, pode fazer o que quiser por lá e nada vai acontecer. Até parece um país por aí que eu conheço. O que me fez chegar numa triste conclusão enquanto pesquisava inúmeros casos para esse vídeo. Dubai é uma espécie de playground dos ultra-ricos. Um parquinho de diversões diabólico. O problema é que esse parquinho, às vezes, é bem criminoso e muitos casos... velho, mas eu tenho um pouco de preconceito com mulher viajar sozinha, assim, pra alguns países. E tem países que são piores, né? Tipo a Índia ou até mesmo Dubai, Las Vegas. O que você vai fazer sozinha num lugar desse, sabe? Que eu apresentei. É você pedir pra acontecer alguma merda. Por mais que todos os casos que eu apresentei no vídeo até aqui sejam muito bizarros e revoltantes, afinal, nenhum ser humano merece ser obrigado a fazer coisas que não quer, vocês precisam concordar comigo que existe uma clara diferença entre ser uma... Las Vegas não é país?
Foda-se. Pobre trabalhadora que vem de um país quebrado e acaba sofrendo com abusos na mão do patrão, e alguém que já nasceu com todos os atributos da vida no máximo, como beleza, cor, país, estudos, e mesmo assim resolve de livre e espontânea vontade A famosa tatuagem de borboleta, bem no meio do peito. de se prostituir. Como eu disse, em ambos os casos as vítimas não têm culpa, mas eu acho que existe sim, no mínimo uma responsabilidade quando você se coloca em perigo sabendo dos riscos. Eu, se fosse mulher, jamais aceitaria ir pra um quarto de 2 estranhos que eu nunca vi na vida, ainda mais sabendo que em Dubai eles podem fazer o que quiser comigo sem punição. Particularmente, eu acredito que nós não podemos colocar na mesma prateleira de gravidade as mulheres que, em troca de sexo com shakes, têm dinheiro pra tirar costelas, fazer cirurgias plásticas e viver no luxo, e aquelas que simplesmente são obrigadas a fazer isso sem nenhuma remuneração. Na minha opinião, toda vez que a gente relativiza como se fossem a mesma coisa, há um desrespeito com as verdadeiras vítimas. Porque Dubai não é somente a capital das prostitutas de luxo, ela também esconde um gigantesco esquema de tráfico humano. Essas são fotos reais de 3 garotas ugandesas que foram atraídas para a cidade com propostas de trabalho comum, como supermercados e hotéis. Chegando lá, um homem chamado Charles Messigua colocava todas em um apartamento, retirava os seus passaportes e dizia que elas estavam devendo para ele. E o pagamento, óbvio, seria atendendo clientes. Uma reportagem também realizada pela BBC há praticamente um mês atrás teve acesso a muitas informações, inclusive de que em certo momento... gente, filme de terror também é cultura, tá? Ele chegou a ter 25 garotas no mesmo apartamento. Mas Samuel, qual a diferença entre elas e as de luxo? Enquanto as modelos de alto padrão, brancas e com uma série de cirurgias plásticas conseguem ficar com clientes VIP e sheiks que pagam entre 20 a 50 mil dólares pelo serviço, ou até bem mais do que isso, essas garotas ugandesas são encaminhadas para becos e esquinas e oferecem os seus serviços sexuais para trabalhadores de baixa renda, com valores a partir de meros $1.000. Ou seja, elas já chegam tendo dívidas enormes com seus patrões e ainda recebem pouquíssimo dinheiro, que obviamente não vai ficar com elas, né? E claro, vem aquela pergunta: e tem como piorar? Na verdade, sim. Você já ouviu falar no termo porta potty? Em 2022, o TikTok foi inundado por uma série de vídeos com relatos e histórias de mulheres que eram convidadas para festas com atos sexuais extremos. Basicamente, elas aceitavam se tornar... Cara, como é que eu posso dizer isso? Vasos sanitários portáteis. E eu não vou explicar isso, quem entendeu, entendeu. Mas naquela época viralizou um vídeo explícito de uma mulher nigeriana no meio do ato. E infelizmente eu lembro porque esse vídeo inundou a plataforma e até quem não queria assistir o cara. Muito nojento, já. Aquilo exemplificou um dos lados mais tristes da prostituição em Dubai, que é o racismo. Como eu disse, garotas brancas e bonitas geralmente são oferecidas a sheiks e ganham presentes, além, é claro, de trabalhar por conta própria. Já as negras precisam passar por esse tipo de situação, e na maioria das vezes ainda são escravas. E você acha que elas estão ganhando 50, 100 mil dólares por esses serviços? É óbvio que não. O mesmo repórter que conseguiu descobrir o esquema criminoso de Charles disse que alguns clientes ofereciam cerca de 5 mil dólares para agredir e vocês sabem o que mais. A reportagem concluiu então que esse fetiche bizarro era uma questão racial. E a parte mais triste de tudo isso é saber que a justiça não chegou a tempo. Essas 3 garotas já estão mortas. Uma delas, Monique Garundi, até conseguiu escapar das mãos de Charles, mas pouco tempo depois sofreu uma queda do seu apartamento. E o mesmo aconteceu com as outras 2. Que coincidência, hein? A polícia disse que nos 3 casos foi um churrascamento voluntário e que estavam relacionados a drogas e bebidas encontradas nos quartos. Mas um relatório também da BBC teve acesso e mostra que isso não é verdade. Eles também conseguiram contato com a família de Monique, que disse que a ambição da jovem sempre foi apenas a de ter uma vida melhor. E o mais chato dessa situação é que esse mercado é simplesmente imenso e nós não temos ideia do que acontece por trás dos bastidores. Mas você também tem que ser meio besta, né? Da pessoa chegar pra você e falar, então, vou arrumar um trabalho num supermercado pra você lá em Dubai. Cara, mas nem morta, mano. Isso é só o que vai pra mídia. Eu encontrei também um outro caso bem parecido com esse do Charles, só que dessa vez, acreditem se quiser, era uma mulher que comandava tudo. Pior do que isso, Christiana Jacob, mais conhecida como Christy Gold nas redes sociais, era ainda mais violenta. Não se confie em árabes.
Não se confia em ninguém, velho. Relatos de uma investigação internacional apontam coisas que eu nem posso dizer no YouTube, mas tá passando aqui na tela. Mas, pra gente dar uma melhorada no clima, existe esperança. Em 2019, um fotógrafo londrino lançou uma campanha chamada Mande-as para casa e resgatou pelo menos 8 mulheres das mãos de diversos traficantes. Fala Ainda dele. é pouco, eu sei, mas é uma fagulha de esperança de que isso termine um dia. No fim das contas, é como eu disse, Dubai vive um grande paradoxo. Paraíso para alguns, pesadelo para os outros e um grande playground dos ultra ricos. Se você curtiu esse vídeo e quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu acabei de lançar um outro onde eu respondo por que a prostituição é tão romantizada no Brasil. Entre ex-participantes de Que bizarro, cara. reality shows, influenciadoras questionáveis e o apoio da mídia, essa profissão nunca foi tão normalizada. Mas por que isso aconteceu? E será que dá Não, tô tanto chocada. dinheiro Eu não sabia que existia esse tipo de coisa lá. quanto dizem? É o que eu te explico nele. Assim, esse tipo de coisa existe em todo o país, né? Mas... Cara, muito obscuro. Vai aparecer em algum lugar da tela, clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e fui, rapaziada. Você é louco, mano. Tá maluco? É por isso que eu... Mano, tá louco. Hashtag... o albergue. O pessoal do YouTube, lembra de curtir e comentar no vídeo, tá bom? Deixem aí a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. O link do vídeo do Samuel tá na descrição. Vão lá, comentem e curtam o vídeo dele também, tá? E se inscrevam lá também se vocês não forem inscritos dele. E hypem o vídeo com pontos, galera.